cotangente hiperbólica cotangente hiperbólica e cossecante hiperbólica, tá bom? E cossecante hiperbólica. Então, vamos lá. Não necessitamos restringir o domínio para a inversa dessas funções, ok? Então, não necessitamos. Então, como é que a gente vai observar isso? Então, nós vamos voltar lá na definição dessas funções. Então, a gente vai voltar na definição dessas funções aqui, tá? Que é a tangente, a cotangente e a cossecante. Então, vamos lá. Na definição da tangente. Então, tangente, estão aqui, ó. Essa é a definição da função tangente hiperbólica, né? A função cotangente hiperbólica é essa. E a função cossecante hiperbólica é essa daqui, ok? Então, vamos lá o gráfico dessas funções. Analisando primeiro o gráfico da função tangente hiperbólica. Então, pelo gráfico da função da tangente hiperbólica, se eu passar aqui uma reta paralela ao eixo x, essa função vai tocar somente um ponto, né? Essa reta paralela, deixa eu ajeitar aqui, ó, vai tocar somente um ponto da função, que é esse aqui. Logo, a função tangente hiperbólica de x admite inversa sem restrição do domínio, ok? Então, vamos agora para a função aqui cotangente. Ao cotangente, se eu passar uma reta paralela, bem aqui, eu vou tocar essa função somente em um ponto. E eu não preciso restringir o domínio da função, ok? Porque basta uma reta paralela, não duas, uma reta paralela. E eu toco não preciso restringir o domínio da função cotangente, ok? A outra é a função cossecante, tá aqui, ó. Então, a função cossecante, se eu passar uma reta paralela ao eixo x, eu vou tocar essa função somente em um ponto. Logo, a função cossecante hiperbólica, ela admite inversa sem restrição do seu domínio. Então, a gente volta lá para a definição. Então, aqui vai ficar: não necessitam restringir o domínio das funções, dessas funções hiperbólicas, tá? Então, não é necessário restringir os domínios, né? Para as inversas, para a inversa dessas funções hiperbólicas. Que funções hiperbólicas? Tangente, cotangente e cossecante. Assim, podemos escrever, assim definimos as inversas, tá? Então, se eu tenho f de x igual a tangente hiperbólica de x, a f a menos 1 de x vai ser o argumento da tangente hiperbólica de x. Se eu tenho a função hiperbólica f de x igual a cotangente hiperbólica de x, a inversa f a menos 1 de x vai ser o argumento da cotangente hiperbólica de x. E aqui, por último, se a minha função f de x é a cossecante hiperbólica de x, a sua inversa vai ser o argumento da cossecante
hiperbólica de x, ok? Então, vamos lá fazer o gráfico dessas funções. Então, o primeiro gráfico, mas a gente tem que fazer as seguintes observações. Voltar lá na função da tangente hiperbólica de x. Lá na função, para fazer o gráfico, a gente vai fazer o gráfico de cada uma, tá? Então, vamos ver lá para fazer o gráfico da função da tangente hiperbólica de x. Da inversa, né? Então, vamos lá o gráfico da função da tangente hiperbólica. A função da tangente hiperbólica, o domínio dela é todos os reais, tá? Então, o domínio dela é todos os reais e a imagem é todos os reais. Então, aqui a gente pode ver que essa função, vou fazer aqui de amarelinho, tá? Ela vai de real para real, ó. De real para real. Se bem que aqui ela tá de menos 1 a 1. De menos 1 a 1. A imagem, tá? Só aqui que vai mudar, ela não tá avançando. Não sei se é porque eu fiz só até esses pontos também, deixa eu só observar aqui a definição lá da função tangente hiperbólica, tá? Não tem essa restrição, eu vou deixar aí de real em real, tá bom? Tá ok? Então, tá aí. Enquanto que nós vamos fazer o gráfico agora da função inversa da tangente hiperbólica. Então, não tendo restrição de domínio, então vamos fazer a nossa tabelinha bem aqui. Né? X e o argumento da tangente hiperbólica de x. Se não tem restrição do domínio, eu vou colocar aqui meus valores de x. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3. E vou usar a calculadora. Vou ativar as funções hiperbólicas. A função inversa hiperbólica da tangente está aqui, essa amarelinho. Preciso ativar ela com o Shift. E aqui cliquei na tangente. Abre e fecha parêntese. Eu quero a tangente hiperbólica, né, inversa, de menos 3. É igual, olha, não admite. Então, acredito que vai só até menos 1 em 1, tá bom? Deixa eu colocar aqui 2. Então, pelo gráfico lá tá correto. Então, não são todos os reais. Então, aqui, ó, não é isso aqui. Então, pelo gráfico, voltando lá em cima, cadê o gráfico da tangente hiperbólica? Tá aqui, ó. Ela não pode sair daqui desses valores, ó. Ela não avança isso aqui, de menos 1 a 1. Ela não ultrapassa. Então, aqui eu vou corrigir. Então, aqui é de real, né? Para fechado em menos 1 em 1, ok? Logo, a inversa dessa função vai ser de menos 1 em 1 para real, né? Porque vai trocar. Então, vamos fazer lá o gráfico da inversa. Então, voltando lá. Então, o meu domínio, tá? Vai ficar restrito aqui a menos 1 a 1. Menos 1, menos 0,5, 0, 0,5 e 1, ok? Então, vamos aqui colocar as seguintes restrições. Eu vou anotar bem aqui as restrições. Então, vamos lá agora na calculadora. Menos 1. Menos infinito, ok? Menos 0,5. Menos 54, 0,54. 0 é 0. 0,5. Eras apagou. Pronto.
0,5. 0,54 positivo. E 1 é igual a mais infinito, ok? Então, vamos lá fazer o gráfico dessa função. Então, eu vou fazer... Ela tem a parte positiva e negativa no eixo Y, né? E também no eixo X. Então, eu vou fazer bem aqui assim. Pronto. O eixo X e o eixo Y. Então, vamos lá marcar os pontos. 0, 0, menos 1 em X, menos 1 em X, tá virando aqui o 4. Menos 1 em X, não, tá muito curto aqui. Bem aqui, menos 1 e menos 0,5. Aqui 1 e aqui 0,5, ok? Então, vamos lá. Quando x é menos 1, ele tá dizendo que ela vai para menos infinito. Não vou nem marcar, vai embora para menos infinito. Quando x é 0,5, ela é menos 0,54. Então, vou marcar aqui 1 e aqui menos 1. E aqui 0,5 menos 0,5 e aqui 0,5. Então, menos 0,54 tá bem mais ou menos por aqui, ó. Então, o ponto vai ser esse aqui, tá? Eu deveria ter pegado aqui um 0,9, tá? Aí, ele ia dar mais ou menos aqui. Vamos lá, o 0 é 0. O 0,5 é próximo de 0,54, que tá mais ou menos bem aqui. Ok? E no caso aqui, nesse tipo de gráfico dessa função, tá? Vamos lá da tangente hiperbólica. Vai fazer isso aqui. Vamos lá. Bem aqui em 1, ela não pode avançar, tá? Porque o domínio dela é restrito só até aqui, ó. Ela não pode passar de 1 nem de menos 1. Então, é como se não existisse para lá. Então, ela vai fazer, quando a gente unir os pontos, isso aqui, ó. É isso aqui o gráfico dela, ok? Então, vocês vão ver lá no decorrer do curso, a gente vai entender o que são assíntotas verticais e horizontais. Então, a gente vai entender porque ela não passa, não ultrapassa aqui essa parte. Ela não toca em menos 1 em 1 e nem ultrapassa esses valores, tá bom? No caso, são duas assíntotas verticais. Então, esse é o gráfico da função, tá? Então, vou colocar aqui, ok? F a menos 1 de x igual ao argumento da função tangente hiperbólica de x, que no caso ela está definida como f a menos 1, né? De menos 1 em 1 para os reais, ok? Para os reais. Então, essa é a função aí tangente hiperbólica, tá bom? Agora, a gente vai ver a outra função hiperbólica que não tem restrição do domínio. Então, a gente já viu essa daqui, né? Agora, a gente vai para essa daqui, que é a cotangente hiperbólica. Então, para a gente entender a cotangente hiperbólica, que não tem restrição do domínio, a gente vai lá na definição da cotangente hiperbólica. Então, voltando lá na definição da cotangente hiperbólica, tá aqui a cotangente hiperbólica. Então, a cotangente hiperbólica, ela tá definida em todos os reais, tá aqui, ó.
todos os reais. E ela tem como imagem também todos os reais, ó. Isso aqui tudinho, ok? Vamos ver aqui alguma coisa. Eu acredito que ela vai ter 2 domínios. Porque, olha, daqui ela vai de 1 para mais infinito, olha. De 1 para mais infinito. E aqui de -1 para menos infinito, tá? Então, se eu trabalhar com a parte positiva aí, então eu vou ter a união de 2 conjuntos, ó. Eu vou ter a união de 1 a mais infinito, de -1 a menos infinito, se eu trabalhar com todos os reais. Então, como é que vai ficar essa definição dessa inversa aqui? Então, vamos lá. Então, voltando lá para a função cotangente. A inversa, né, dessa função agora. No caso, essa daqui, ok? A gente vai trabalhar agora. Então, fazer aqui a nossa, eu vou colocar bem aqui a nossa definição. F a menos 1 vai ser, no caso, vamos voltar lá no gráfico só para, vou definir lá, é melhor que a gente está observando do que definir aqui, tá? Voltando lá no gráfico, é melhor do que definir aqui. Então, vou definir aqui em azulzinho a inversa. Então, F a menos 1, tá aqui, ó. Quem é F? F é de amarelo. F, ele vai do real, né? Tá aqui, para aqui, ó, de 1 a mais infinito, de 1 a mais infinito e de -1 a menos infinito. Então, de 1 a mais infinito, ok? União com -1 a menos infinito, ok? É a união desses conjuntos. Tá aqui, ó. É essa parte aqui. É essa parte, união com essa parte aqui, que é a imagem dessa função. Então, de 1 a mais infinito e de -1 a menos infinito, ok? Logo, a inversa dessa função vai ser definida como, aqui em azul, vai ser de 1 a mais infinito, união com -1 a menos infinito, tá? Para os reais, tá aqui, ó. Só faz inverter, né? Então, eu só vou poder utilizar valores acima de 1 e menores que -1. Os valores aqui entre 1 e -1 não vou poder utilizar, tá? Porque eles não fazem parte da imagem dessa função direta, logo eles não vão ser domínio da função inversa, tá bom? Então, vamos lá. Então, essa foi a definição aqui que a gente vai utilizar para nossa função inversa dessa função cotangente. Então, voltando lá para nossa... Então, vamos fazer o gráfico agora da nossa função cotangente. Então, fazendo aqui a nossa tabelinha, vou fazer bem aqui. Esqueci de trocar a cor. Então, vamos lá. Aqui é x e aqui é o argumento da nossa cotangente hiperbólica de x, tá bom? Então, a minha imagem, né, lá da função cotangente, não poderia ficar entre -1 e 1. A imagem lá é o meu domínio na função inversa. Então, eu só vou poder pegar valores acima de 1 e abaixo de -1, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, -3, -2, -1. Aí, 1, 2 e 3, tá bom? Então, vamos lá.
Então, vamos para nossa calculadora aqui. Deixa eu ajeitar aqui, que ela ficou com tamanho complicado. Então, vou ativar aí a minha função cotangente hiperbólica. Não tem na calculadora cotangente hiperbólica, né? Então, a gente vai ter que fazer ela aqui na calculadora. Lembrando que a cotangente hiperbólica, só fazer aqui a observação, a cotangente hiperbólica, ela é 1 sobre a tangente hiperbólica de x, né? Ok? Então, vamos lá como é que vai ficar a nossa inversa na calculadora. Então, eu vou ter que fazer 1 sobre, olha, sobre a tangente hiperbólica, o inverso da minha tangente hiperbólica, tá bom? Então, vai ficar a minha cotangente hiperbólica menos 1, vai ser 1 sobre a minha tangente hiperbólica de x a menos 1, tá bom? Vamos lá na calculadora. Vou ativar o Shift 1, pera lá. Ativar o hiper, o Shift 1, quando ativei o Shift, desculpa. Primeiro 1 dividido, aí o hiperbólico, o Shift e a tangente, tá aqui, ó, tá bom? Que é essa definição bem aqui, ó, tá bom? Fecha parêntese e agora a gente vai trabalhar com os valores aqui dentro do parêntese. Então, primeiro de menos 3. Ele não aceitou. Ai, não acredito que a calculadora não vai conseguir fazer, tá? Acho que a calculadora não vai conseguir fazer. Deixa eu tentar de outra maneira, ela não vai conseguir. Aí é questão da calculadora, tá? Não é a... Vamos lá. Lembrando da tangente hiperbólica. Ela é o seno hiperbólico sobre o cosseno hiperbólico de x, né? Então, a cotangente hiperbólica, ela vai ser o cosseno hiperbólico de x sobre o seno hiperbólico de x. Então, a inversa, vamos ver a inversa. Eu não vou ter aqui na calculadora esse botão, ele não vai conseguir fazer, por mais que eu leve a menos 1. Vamos ver, né? Então, o argumento da cotangente hiperbólica vai ser o cosseno hiperbólico a menos 1 de x sobre o seno hiperbólico a menos 1 de x. Vamos fazer aqui, tá? Dessa maneira aqui, utilizando essa relação aqui, tá? Cosseno hiperbólico a menos 1 de x sobre o seno hiperbólico a menos 1 de x na calculadora. Então, vou lá. O hiper, o shift, né? Cosseno hiperbólico. Aí, vou colocar entre parênteses aqui e aqui. Vou dividir pelo o hiper, o shift, o seno hiperbólico, parêntese, parêntese. Ok. Então, vamos lá. Então, tá aqui essa definição aí que eu coloquei na calculadora bem aqui, tá bom? Vamos ver se vai funcionar dessa maneira, porque ela não tem o botão do argumento da cotangente hiperbólica, ou seja, o inverso da cotangente. Vou apagar aqui, tá? Porque eu vou precisar desse espaço. Então, eu vou deixar só isso aqui. Então, o primeiro ponto é menos 3. Menos 3 aqui, menos 3 aqui, igual. Ele não vai da calculadora, não adianta. Então, eu não vou conseguir fazer isso aqui pela calculadora, tá? Eu não vou conseguir, então, vou deixar para um próximo vídeo pra gente continuar
e fazer com um outro recurso. Deixa eu ver se um outro recurso meu aqui faz. Outro recurso matemático. Faço isso aqui. Pop-up. Pronto. Cadê o meu pop-up? Aqui. Vamos ver se essa calculadora aqui do Maple faz, tá? Porque se ela fizer, vai ajudar a gente. Aqui. A cotangente. Deixa eu ver o que ela tem da cotangente. Tenho que clicar no azulzinho, tá? Ela tem, olha, a cotangente hiperbólica, tá aqui, ó. É isso aqui, tá? Então, eu vou usar essa calculadora que é do Maple, tá? Que vocês podem baixar no Android. Pra poder fazer aí. Porque essa outra calculadora, que no caso seria similar da que vocês têm, não faz o inverso. Deixa eu só ajeitar aqui o tamaninho. Pra gente poder trabalhar com ela. Pronto. Então, vamos lá. Eu quero, voltando lá pra nossa tabelinha, do -3. Então, ó, eu vou clicar aqui, bem aqui, ó, tá? Clicando aí, ela vai aparecer a cotangente, as cotangentes, as formas da cotangente. Eu vou clicar no azulzinho, tá? Então, eu clicando no azulzinho, tem que ser rápido, tá aqui, ó. Eu vou clicar no A cotangente hiperbólico, ó, bem aqui, tá aí, ó. Ele acabou me dando cotangente da cotangente hiperbólica. Eu quero só a cotangente hiperbólica, que é o argumento da cotangente hiperbólica, que é essa aí. Aí, nesse parênteses, eu vou colocar -3. Tá aqui, ó. É menos 0,34. Agora sim a gente vai conseguir calcular. Menos 0,34. Vou apagar esse -3 e vou colocar -2. É menos 0,54. Vou apagar o -2 e vou colocar -1. -1 bem aqui. É menos infinito. Vou apagar o 1, -1 e colocar 1. É mais infinito. Vou apagar o 1 e vou colocar 2. É 0,54 positivo. E vou apagar o 2, vou colocar 3 e vai dar 0,34 positivo, ok? Então, agora eu posso fazer o gráfico dessa função. Então, vamos lá fazer aqui do lado o gráfico dessa função, bem aqui. Vou fazer aqui, ok? Então, aqui é x. E aqui é y. Marcar os pontos, né? 0, -1, -2, -3. 1, 2 e 3, ok? Para y, ela tem menos 0,54 e menos 0,54, então eu vou marcar aqui 1 e aqui menos 1, tá? 1 e menos 1. Lembrando que para cá ela tem uma restrição, né? Deixando só aqui assim. Então, vamos ao primeiro ponto. -3 e menos 0,34. Então, se aqui é 0,30 e 0,5 mais ou menos, então 0,34 tá mais ou menos por aqui. Então, menos 0,3 e menos 0... eu fiz errado. Eu tenho o eixo positivo, é no eixo negativo. Então, aqui deve ser menos 0,5, né? Menos 0,34 deve ser por aqui. Então, vou anotar aqui o menos 0,34.
marcar esse ponto. Bem aqui. O outro ponto é menos 2 e menos 0,54. Então, menos 0,54 tá mais ou menos quase aqui. Então, menos 2 e menos 0,54. Tá aqui esse ponto. Em menos 1, ela vai para menos infinito, né? Menos 1, ela vai para menos infinito. Vai embora lá para baixo, né? Deixa aí. Menos 1, ela vai para menos infinito. Agora, vamos ao outro ponto. Em 1, ela vai para mais infinito. Em 2 é 0,54. Em 2 é 0,54. Então, mais ou menos aqui, ó. Acima do 0,5. Em 3 é 0,34. Então, em 3 é 0,34. Eu vou admitir que tá mais ou menos aqui mesmo. Tá aqui. Como aqui no 1 e no menos 1 deu infinito, eu vou testar. Eu vou trocar o menos 1 e 1 vou trocar por número não necessariamente 1, nem menos 1, nenhum mais próximo, tá? Então, eu vou trocar aqui, eu vou apagar essa borracha. Vou apagar isso aqui e isso aqui, tá? E vou trocar por menos 0,99 e 0,99, que não são necessariamente nem menos 1, nem 1. Então, vamos lá aqui, ó. Vou apagar menos 0,99. Ele não definiu. Ah, não, tem que ser... Não pode ser menor que menos 1. Então, menos 1... Então, aqui, pera lá. Não pode ficar entre esses valores. Deixa eu apagar aqui. Um que possa ser válido. Então, é menos 1,1, tá? E aqui, 1,1, porque não pode estar entre menos 1 e 1. Então, menos 1,1. Ó, deu menos 1,52. E 1,1 positivo deu 1,52, ok? Só para poder marcar aqui os pontos, porque ele, em 1 e menos 1 ele vai para infinito. Então, em menos 1, vamos lá marcar 1,52. Então, tá mais ou menos por aqui. Por aqui. Esse ponto. E o outro... em 1 positivo, né? Dá mais ou menos por aqui. Esse ponto aqui, tá? Quando eu ligar esses pontos, eu vou ter isso aqui, ó. Indo para menos infinito. Quando ele disse que era 1, ele é para menos infinito, tá? Tá aqui, ó. Menos infinito. E aqui eu vou unir esses pontos, ele vai embora, mas nunca tocar no eixo Y, ele tá indo para mais infinito quando se aproxima de 1, tá bom? Então, essa é aí a construção, tá? Deixa eu só afinar aqui, tá muito... do gráfico da função f a menos 1 de x, que é igual ao argumento da função cotangente hiperbólica de x, tá? Então, é isso aí. Agora, a gente vai ver o da outra, que é essa daqui, tá bom? Que é a cossecante, o inverso da cossecante, que também a gente não vai conseguir fazer aí na calculadora, tá bom? Não vai ter como fazer aí na calculadora e a gente vai ter que usar outro artifício. Então, vamos lá. Então, para a gente fazer o gráfico da função cossecante hiperbólica,
que é o argumento, né, da cossecante hiperbólica de x, que é o inverso da cossecante hiperbólica de x, a gente vai voltar lá no gráfico dessa função aqui, tá? Só da cossecante. Vamos lá no gráfico dessa função. Cosseno hiperbólico, a inversa ainda, o seno hiperbólico. Tá aqui o gráfico da cossecante hiperbólica, tá? Então, a cossecante hiperbólica, ela tá definida aqui em todos os reais, tá? Pelo que se vê. E ela vai de mais a menos infinito, tá? Então, aqui a gente pode ver que essa função tá definida como f de real em real, tá? Não tô vendo restrição aqui. Então, se ela vai de real em real, a sua f a menos 1 também vai de real em real, ok? E se a gente fazer o gráfico aqui no domínio de x, eu posso colocar qualquer valor, tá bom? Então, vamos lá. Fazer o gráfico dessa função. Aparentemente, não tem restrição de domínio. Então, vamos aqui escolher valores para x. Menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e 3, ok? Então, vamos lá. A calculadora não tem, tá? Eu vou ter que usar outro artifício. Vou apagar aqui tudinho. Não tá aparecendo aqui o botão do apagar. Tem que aumentar, tá aqui. Então, vamos lá. Então, eu vou clicar aqui e vou atrás da cossecante. Tá aqui, ela tá aqui nesse azulzinho bem aqui, ó. Bem aqui. Aí, eu vou clicar na parte azul. Aí, ela vai... É difícil pegar, ó. Tenho que apagar. É esse aqui, ó. Pronto. Ok? Então, vamos lá. Para menos 3. Não foi. Então, tem restrição ao domínio que no gráfico a gente não vê. Para menos 2 também não foi. Não, esse é o arco cosseno, disfarça. Disfarça que aqui não é isso. A cossecante tá aqui, eu fui no botão errado, desculpa. É essa daqui, ó. Tá bem aqui, tá? Aí eu vou clicar na parte azul. É isso aqui, tá? Desculpa. Menos 3. Tá aqui, menos 0,32. Menos 2. Menos 0,48. Menos 1. Menos 0,88. 0. É infinito. 1. 0,88 positivo. 2, 0,48 positivo. E 3, 0,32 positivo. Pronto. Agora fazer o gráfico dessa função. Então, ela tem a parte negativa em x e y, né? Então, vou fazer aqui assim. X e y. Marcar os pontos em x, né? 1, 2, 3. Esse tá muito próximo. Menos 1, menos 2, menos 3. Um, 2, 3. Em y ela não chega em 1, né? Então, vou marcar aqui 1 e bem aqui menos 1. Pronto. Então, vamos lá. O primeiro ponto, menos 3 e menos 0,32. Então, se aqui é 0,5 mais ou menos, 0,32 está por aqui. Então, vamos lá. Marcar esse ponto aqui. O outro ponto é menos 2 e menos 0,48.
antes de menos 0,5, por aqui, ó. Por aqui. Isso aqui. Menos 1 é menos 0,88, então quase 0,9, antes de menos 1, por aqui. Então, é isso aqui, ok? E aí, vamos para o outro. O 0 vai para o infinito, tanto para mais como para menos infinito, para os dois. O 1 é 0,88. Então, quase aqui, ó, 0,9. O 2 é 0,48, então, se aqui é 0,5, então, o 0,48 tá por aqui. Aí, aqui. E o 3,032, que é abaixo do 0,48, por aqui assim, talvez. Pronto. Marcar o ponto. Unir os pontos, tá aqui, ó. Então, ela vai fazer isso aqui, ó, para mais infinito, para menos infinito, quando se aproxima de 0. E para mais infinito, quando ela se aproxima de 0, tá? Então, essa função f a menos 1 de x aqui é igual ao argumento do cossecante hiperbólico de x, tá bom? Então, aqui a gente viu as três, tá? Que não tem aqui, ó, essa e essa função, essas duas, ok? Então, a gente fez aí a definição dessas duas funções, dessas três, né? Construir o gráfico dessas três funções. Então, deixa eu só apagar isso aqui, ok?